E vamos aqui a mais uma live do pré-candidato a vereador Miguel Janete. Aliás, Miguel, sua última live como pré-candidato a vereador. A partir da semana que vem, começa a corrida eleitoral e você já vai ser... A sua próxima live já é como candidato a vereador. E a gente vai poder aqui exibir o seu número, que eu estou doido, estou coçando aqui para mostrar, mas infelizmente não pode mostrar o número ainda. Mas aqui, para quem está nos ouvindo, a semana que vem, Miguel já apresentará a sua próxima live como candidato oficial a vereador e a gente já vai poder exibir seu número. E, além disso, eu até vou dar um aviso aqui para todos que estão nos ouvindo, né? É muito importante, começa a corrida eleitoral neste domingo e a participação de vocês, todos que apoiam o Miguel Janete, é muito importante. Não só lá no dia 15 de novembro, na hora do voto, não. É muito importante também nesse processo da corrida eleitoral. Então, incentivando amigos, incentivando familiares, compartilhando programas como esse, esta live, logo após o final dessa live, compartilhe essa live para que mais pessoas conheçam as propostas do Miguel Janete, para fortalecer a campanha dele, para a gente ver o Miguel, que é querido de todos nós e é já o nosso candidato, na Câmara no ano que vem. Ô, Miguel, vamos para mais uma live que vai tratar, mais uma vez, de um assunto muito importante, que é a questão da habitação na cidade de São Paulo. Morar em São Paulo não é fácil, né? Morar em São Paulo custa caro e não à toa um grande contingente de pessoas mora nas ruas ou em condições precárias. E muito ainda precisa ser feito, e isso é nítido para todos, para se resolver essa situação. Então, habitação, déficit habitacional, este é o tema desta live de hoje. Miguel, eu passo a palavra para você dar as boas-vindas para toda essa turma que está chegando aqui para te ouvir. Vamos lá, Miguel. Me ouviu? Cortou o final. Eu coloquei no 5G porque, não sei, a internet caiu um pouco aqui. Aí, para a gente evitar a instabilidade, voltei para o 5G. Tá ok. Bom, Miguel, então eu acabei de apresentar o nosso tema de hoje, agora eu passo a palavra para você dar boas-vindas para o público que está chegando aqui na sala e que já chegou na sala. Boa noite, meus amigos. Eu quero agradecê-los pela oportunidade, mais uma que vocês estão me concedendo, para falar um pouquinho, ouvindo um pouco sobre a minha biografia, as bandeiras que eu defendo, né? O Roberto lembrou bastante, hoje é a última live como pré-candidato. Então, a partir de domingo, eu serei oficialmente candidato a vereador da cidade de São Paulo, vou poder falar do meu número, e convido a todos vocês a participarem de maneira engajada desse processo, que vai ser muito importante. Nós teremos aí 45 dias pela frente para levar essa mensagem adiante, né? E eu conto com cada um de vocês que vem acompanhando todo esse processo de construção de pré-candidatura e depois de candidatura para me ajudar. Porque se você entende que a cidade carece do enfrentamento qualificado dos principais problemas, eu tenho certeza que você está no lugar certo. Então, meus amigos, eu gostaria de pedir também um apoio importante, que é para vocês curtirem, comentarem e compartilharem essa live. Vai ser muito importante para a gente romper o algoritmo do Facebook e levar essa mensagem para todos os cantos da cidade. Não é mesmo, Roberto? Exatamente. Então, por favor, vocês que sempre estão acompanhando aqui as nossas lives, estão acompanhando aqui ao longo desse tempo as ideias, as exposições do Miguel, por favor, agora é a hora, né? Começou a campanha, começou a corrida eleitoral, e agora é a hora de pegar esse material aqui, compartilhar com amigos, com os familiares e com pessoas que estejam indecisas, que não tenham um candidato, para que elas possam conhecer as ideias, as bandeiras defendidas por Miguel, e que para o Miguel, obviamente, chegue lá na Câmara para fazer o bom trabalho que ele se propõe a fazer, o São Paulo. Bom, Miguel, vamos começar? Vamos lá.
Vamos tratar de habitação? Vamos? Vamos lá. Miguel, bom, vamos, vou começar com você falando do Plano Municipal de Habitação. De acordo com os dados do Plano Municipal de Habitação, a cidade de São Paulo precisaria de 358 mil novas moradias para zerar o seu déficit habitacional. Bom, é possível se chegar lá ou estamos diante de uma utopia? Primeiro, a gente tem que ter clareza para entender que a conjuntura no Brasil é muito complicada, muito complexa, né? Existem variantes aí de ordem social, econômica e política. E essa complexidade, ela atinge cada quadrante dos direitos constitucionais. E o direito à habitação também é comprometido, o direito à habitação digna, de qualidade. Ele também é comprometido por conta dessa conjuntura complexa, né? E a questão específica da habitação possui alguns agravantes, né? O primeiro deles é justamente a falta de planejamento urbano das cidades. E o segundo é a especulação imobiliária, o mercado imobiliário que tem um peso relevante acaba ditando algumas regras, não apenas na cidade de São Paulo, mas no Brasil todo, né? Então, o problema é muito grande, né? Um ponto que eu queria deixar claro é sobre o conceito de déficit habitacional. Você falou aí, você deu um número sobre o déficit habitacional, mas o déficit, ele não está única e exclusivamente ligado à falta de unidades, né, na cidade de São Paulo, por exemplo. Ele está relacionado também com as unidades precárias, em favelas, em áreas de ocupação, em áreas de risco. Então, na verdade, esse número é muito maior do que esse que você expôs para a gente aí. Porque só na cidade de São Paulo nós temos aproximadamente 450 mil pessoas vivendo em favelas e aproximadamente 500 mil vivendo em áreas de ocupação irregular. Então, o problema é realmente monstruoso. Bom, Miguel, tratando justamente disso, né, dessa questão das edificações irregulares também, né, que fazem parte dessa conta na cidade de São Paulo, no ano passado o prefeito Bruno Covas ele sancionou a lei de regularização das edificações que ficou conhecido como Lei da Anistia. Quais são os impactos positivos dessa lei e quais os riscos envolvidos na execução dela? Primeiro, a gente tem aproximadamente aí 750 mil unidades irregulares na cidade de São Paulo. E o que são essas irregularidades? Para você aí que nos acompanha entender. São acréscimos de área, né? É o desrespeito aos recuos lateral e frontal das edificações, né? São os portões e as varandas que muitas vezes avançam no passeio público, ou seja, na calçada. São piscinas que são construídas sem constar em projeto aprovado na prefeitura. É a questão do gás de cozinha, confinado de maneira irregular também nas cozinhas. Então, esses são os principais problemas relacionados à irregularidade nos imóveis, não só na cidade de São Paulo, mas no Brasil. E o que essa lei da anistia fez, né? Ela trouxe justamente a oportunidade da regularização desses imóveis, né? Porque existem vantagens de você regularizar o imóvel, né? A primeira delas é eliminar o risco de multa. O segundo é justamente a valorização do imóvel, né? Inclusive para a obtenção de um financiamento. Você tem que estar com o imóvel em dia, sob o ponto de vista documental. E o terceiro ponto é para os comércios, no caso dos comércios, a obtenção dos alvarás de funcionamento, das licenças de funcionamento, tá? Essa lei tem restrições, ela não regulariza absolutamente todos os imóveis de maneira indiscriminada. Porque, por exemplo, imóveis que estão
localizados em faixas de servidão, próximos a córregos, em áreas de preservação ambiental, não são alcançados por essa legislação. Mas eu avalio que alguns ajustes deveriam ser feitos, né? Primeiro, que desses 760 mil imóveis, 750 que podem ser alcançados, cerca de 160 mil, aliás, cerca de 600 mil são imóveis muito simples, né? E a prefeitura previu justamente que esses imóveis poderiam ser regularizados de maneira praticamente automática, sem um acompanhamento de um engenheiro ou de um arquiteto. E eu acho que o risco mora justamente aí, né? Porque você está perpetuando uma desorganização, né? E perpetuando aí o puxadinho na cidade. Então, acho que o ajuste deveria ser nesse sentido, necessitando aí de um acompanhamento técnico profissional. Certo, Miguel. Miguel, eu vou interromper a minha pauta aqui para passar para você uma pergunta de um dos nossos ouvintes aqui. É a Safira de la Sala, e pergunta o seguinte: o que você acha, amigo, que poderia ser feito nesse pós-pandemia em que muitas pessoas perderam suas casas? Eu acredito aqui que essa questão da Safira tenha muito a ver com a retomada, né, da economia na cidade. Então, Miguel, eu abro para você responder a pergunta da Safira. Eu aposto muito aí na construção civil, né? Eu já cansei de dar o dado aqui de que a cada R$1 milhão de obras, a gente gera aproximadamente 19 postos de trabalho, diretos e indiretos. Então, acho que a retomada da construção civil é muito importante, pode ser o setor que vai fazer a diferença para a economia, para a roda da economia voltar a girar, né? E eu acho que vai precisar de uma união aí do governo, das parcerias público-privadas, para a gente impulsionar novamente a economia na nossa cidade. Bom, Miguel, vamos agora relembrar um momento triste da cidade de São Paulo, que foi o desabamento do edifício Wilton Paz, em 2018, no centro da cidade. Bom, o desabamento daquele prédio nada mais é que a ponta do iceberg de uma crise habitacional e também do processo de degradação do centro. Quais os mecanismos por trás de tragédias como esta? Como isso poderia ser evitado? Primeiro que a gente não pode simplificar essa questão, né? Olhar para as casas sem gente e imediatamente pensar em alocar essa gente que está sem casa, né? Porque, primeiro, qual é a condição dessas estruturas e desses prédios, né? Sob o ponto de vista da segurança, da estabilidade, da higiene e do conforto, né? A gente não sabe, precisa ser feita uma avaliação, né? E segundo, porque nós vivemos em um Estado de direito, né? Onde as garantias são amplas para os proprietários, né? Mas a gente precisa também ponderar que existem avanços na legislação, principalmente com relação à função social de alguns imóveis que eventualmente ficam desocupados. O custo social para a cidade desses imóveis é muito grande, né? E a gente tem que romper o paradigma de que falar disso é coisa de comunista, porque não é. A gente precisa pensar a cidade como um todo e olhar absolutamente para todas as questões que podem serem feitas para a gente reduzir o déficit habitacional na cidade. Não apenas a criação de unidades isoladas e habitacionais, perdão, e depois eu vou explicar por quê, mas também na questão da utilização social de alguns imóveis, não é? Apenas como curiosidade, a cidade de São Paulo possui cerca de 200 edifícios ocupados, e a maior ocupação da América Latina está aqui também, no centro da cidade de São Paulo, né? Que é a antiga fábrica têxtil da Prestes Maia. Miguel, por que as políticas públicas em São Paulo não deram conta da provisão de moradia para a população? Por que aqui o déficit habitacional é tão grande? Você poderia dar exemplos
positivos do que foi feito de diferente em metrópoles semelhantes a São Paulo e outras partes do mundo? Eu acho que a gente está diante de um problema que tende a crescer, né? Primeiro, por conta do avanço do preço dos aluguéis, né? E cada vez mais o paulistano precisa aprovisionar parte da sua receita para o aluguel. Essa é uma tendência, então esse é um problema, né? E eu acho que a crise gerada pela pandemia cria um desalento brutal nas pessoas, porque muitas não vão conseguir, eventualmente, pensar em financiar imóvel, né? Enfrentar uma parcela de financiamento de imóvel. Então, esse também é um outro problema, uma outra questão que a gente precisa pensar, né? Um outro ponto é a disponibilidade de áreas na cidade. São Paulo está densamente ocupada, né? E é raso também você pensar em criar única e exclusivamente unidades nos bolsões da cidade, sem pensar também em levar infraestrutura para os bolsões, saneamento, o transporte adequado, né? A questão da iluminação, asfalto, o acesso a bens e melhorias públicos. Então, a problemática é muito grande. E como exemplo de países aí que praticamente zeraram o déficit habitacional, é claro, não é parâmetro, se você considerar que o Brasil não está tão avançado quanto esses países, mas fica a experiência que a gente pode pensar em adaptar, que é a experiência alemã e a experiência inglesa, né? Mas eles foram bastante agressivos com relação à política pública de imóveis desocupados na cidade, nos seus respectivos países, né? Então, criaram muitas políticas aí para ocupar imóveis ociosos que desempenham função social. Miguel, o déficit habitacional na cidade de São Paulo é de 358 mil moradios, nada pouco. E ao menos 1.200.000 pessoas vivem em situação precária de habitação. Como que você lê esses dados? E quais ações podem reverter essa situação ou, ao menos, amenizá-la a curto prazo ou a médio prazo? Eu vejo com bastante desalento, bastante preocupação, né? Porque é um problema realmente monstruoso que a cidade de São Paulo passa, o Brasil passa, né? E a gente precisa realmente de uma política habitacional constante. Acho que esse é o grande ponto, que seja perene, que seja contínua. Não pode haver retrocesso, não pode haver interrupção, né? Além disso, a gente precisa pensar no planejamento urbano. A gente não pode ceder a caprichos de grupos específicos. A gente precisa pensar a cidade de maneira técnica e racional, né? E a questão que eu já disse também é sobre a sensibilidade que a gente tem que ter, principalmente com relação aos bolsões, né? Não adianta você levar um monte de gente para os bolsões sem levar a infraestrutura para essas regiões, né? E um outro ponto, aí eu chamo a responsabilidade para a comunidade da construção civil, gira justamente no fato de nós pensarmos em métodos, materiais mais baratos, né, que barateiem o custo das construções. Então, os arquitetos, os engenheiros, os pesquisadores, a comunidade acadêmica têm uma responsabilidade muito grande. A gente pode desempenhar esse papel de buscar técnicas construtivas mais baratas, porque realmente, à medida que o tempo passa, o Estado brasileiro vai ficando cada vez mais endividado, né? Então a gente tem que buscar uma solução aí pensando em reduzir alguns custos, que não necessariamente significa em perder qualidade. A gente tem que manter a qualidade, mas pensar em técnicas e materiais mais baratos. Interessante, Miguel. Miguel, o candidato a prefeito de São Paulo pelo PSOL, o Guilherme Boulos, ele é membro da Coordenação Nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, cujo
principal modus operandi é realizar ocupações ilegais. A despeito da quantidade de imóveis ociosos no centro da capital, você mencionou agora há pouco, esse tipo de ação é o caminho? Como que uma ação que é dita ilegal pode ser o caminho, né? Claro que não é, né? Bom, a minha primeira preocupação justamente é com as pessoas. E uma fatia importante dessas pessoas geralmente são manobradas por associações obscuras que estão visando única e exclusivamente um projeto político de poder. Então tem muita politicagem nesses movimentos, e a gente precisa ter clareza sobre isso, né? Então a preocupação é com as pessoas que são manobradas e que não são obrigadas a saber que um prédio abandonado há anos oferece riscos para a sua saúde, para a sua segurança, podendo pegar fogo, podendo entrar em colapso estrutural, como foi o caso daquele que você mencionou. Então, são essas as questões, né? E o outro ponto é que, pô, eu sou engenheiro, eu observo as leis, eu não posso compartilhar desse tipo de pensamento, né? O contingente de pessoas nesse tipo de situação na cidade é muito grande. Então, a gente tem que observar justamente esse ponto, né? Basicamente é isso. Bom, Miguel, o secretário de Habitação de São Paulo, ele disse recentemente que um dos entraves para se fazer uma política habitacional é a falta de recursos e de financiamento. Na sua avaliação, a maior dificuldade é dessa ordem mesmo? E se sim, como se pode contornar a situação e se superar este obstáculo? Olha, eu acho que a gente não pode desconsiderar a questão financeira. O ponto financeiro, a questão financeira realmente é relevante, né? Mas, como eu disse, trata-se de um problema social, econômico, político bastante complexo. E nós precisamos pensar em políticas habitacionais constantes que levem em consideração o respeito e a dignidade do ser humano, ao cumprimento de um planejamento urbano estratégico, né? A levar infraestrutura para os bolsões da cidade, que são as regiões que, na teoria, possuem mais áreas para construções. Então, acho que, basicamente, são esses pontos. A questão financeira é muito importante, mas não adianta nada você também ter recurso e não ter um planejamento estratégico para combater o problema. Bom, Miguel, considerando que a capacidade do orçamento do município cada vez se reduz mais por diversas razões, como você está só uma aqui, o déficit da Previdência, que só aumenta, por exemplo, e que a gente não teve crescimento do orçamento para a habitação nos últimos anos, você acredita que as parcerias público-privadas sejam uma alternativa? Com certeza, eu sou um grande defensor do formato das parcerias público-privadas. Você chamar a iniciativa privada para te ajudar a custear projetos e obras é um modelo de gestão, é um dos modelos, né, de captação de recursos de gestão mais modernos no mundo. Então, pensar nesse modelo é importante, pensar em buscar recursos junto a concedentes federais, né? Por exemplo, o governo federal sempre abriu linha de crédito para o financiamento de imóveis, isso ajudou a reduzir um pouco o déficit, mas acontece que toda essa conjuntura complexa faz com que a crise seja muito grande, permanente, né? A questão política também é muito importante, porque toda essa instabilidade política afeta na economia, existe uma relação direta com relação a isso, mas eu sou um defensor do modelo da parceria público-privada e eu acho que a gente precisa desse tipo de recurso para ajudar a custear obras e a infraestrutura no nosso país. Ótimo, Miguel. Miguel, muito obrigado por mais essa entrevista, que mais uma vez foi esclarecedora, e eu espero que tenha sido esclarecedora para você aí que está nos assistindo. E, Miguel, agora eu passo a palavra para você
se despedir do nosso público e fazer as suas considerações finais. Roberto, obrigado. Até aqui você ajudou bastante, mediando esses debates importantes, né? Nós estamos bastante preocupados com os temas que são caros para o paulistano. A gente estudou esses temas, né? São temas que a gente vivencia por conta da nossa experiência profissional. A gente já falou aqui sobre temas como o marco legal do saneamento, o combate às enchentes, a iluminação, né? A questão da habitação hoje, temas relevantes e que eu tenho certeza e convicção que eu vou poder contribuir, porque eu estou mergulhado nessa área há mais de 10 anos, né? Além da experiência social e sensibilidade que fazem parte do meu DNA. Então, eu quero agradecer você, eu quero agradecer as pessoas que até aqui estiveram conosco. A gente vai entrar numa nova fase. Esta foi a última semana em que fui pré-candidato. A partir de domingo, serei oficialmente candidato a vereador da cidade de São Paulo. Então, peço novamente a vocês que daqui a alguns dias se atente para isso. A gente vai virar a chave. E aí vocês verão um bravo e combativo candidato, disposto, com vontade de aço, para levar essa mensagem a tantos quantas pessoas a gente puder. Eu vou contar muito com vocês, no sentido de comentar, curtir e compartilhar os nossos materiais, a começar por essa live. Vamos avisar as pessoas que desta vez existe um nome, e eu estou aqui. Um grande abraço, até a próxima semana. Eu me despeço de todos, boa noite a todos, e lembro também a todos, né, Miguel, que apesar do início da corrida eleitoral, nossos encontros semanais aqui para debater temas importantes da cidade de São Paulo continuarão. Né? Continuarão. Só que a partir da próxima semana, nós vamos debater um plano de compromissos que eu vou registrar em cartório para oferecer para a cidade, eventualmente, se eu vier a ser eleito. Tá bom? Obrigado, Roberto. Obrigado, minha gente. Obrigado, Miguel. Boa noite. Boa noite a todos.